Louvado seja o nome do Senhor, que nos concede mais uma oportunidade. Estamos aqui para ministrarmos a palavra do Senhor. A palavra de Deus é linda. A palavra de Deus, ela fala ao nosso coração com uma profundidade muito grande, porque Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso interior. O salmista diz que ainda que eu fosse formado ali no ventre da minha mãe, o Senhor já nos conhece. Antes de eu existir, Deus já nos preparou para viver este momento com Ele aqui nessa terra. A palavra diz que Deus criou todas as coisas, nos criou, nos fez. E quando nós acreditamos nisso, nós vamos muito mais além do que nós podemos imaginar. Porque nele está a vida, e a vida é o que todos nós queremos. Quem não deseja a vida, né? A palavra de Deus fala que o Senhor, Ele ressuscitou e Ele trouxe para nós algo que vale a pena nós buscarmos, que é a vida eterna. Está escrito na palavra de Deus, Jesus veio para isso, para nos dar vida. Eu gostaria de ler com você a palavra no livro de João, capítulo 6. Se você tem uma Bíblia, você abre comigo aí, livro de João, Evangelho de São João, coisa tremenda, né? A palavra do Senhor nos fala no livro de São João que Jesus, no princípio, Ele era o Verbo, e este Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós cremos na divindade de Jesus, nós cremos que Jesus é Deus, é parte de Deus e é Deus, porque está escrito numa revelação tremenda, a palavra de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Mas agora nós vamos ver essa palavra em um outro nível, em uma outra dimensão. Nós vamos ver agora essa palavra através de uma revelação que é dada pelo próprio Senhor Jesus como aquele que veio para alimentar a humanidade, alimentar a mim, alimentar você, porque eu creio que se nós não nos alimentarmos de Jesus, nós não temos vida. Todo aquele que realmente esquece-se do Senhor, para de se alimentar da palavra de Deus, do Senhor, não tem vida. Ele morre, ele perece. Mas a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E no livro de São João, capítulo 6, no versículo 48, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Olha só que interessante. Jesus se declarando o seu pão da vida. O que é um pão? Nós sabemos que o pão simboliza o alimento. O pão simboliza a comida que nós alimentamos. O pão simboliza aquilo que nós devemos nos alimentar para sobreviver, para ter a vida. Olha, é comprovado, se uma pessoa fica 3 dias sem comer nada, ela começa a perder a sua força, começa a perder a sua resistência e vai padecendo. Se ela tem uma concentração de gordura no seu organismo, essa gordura vai sendo queimada, porque o organismo vai digerindo ela, até terminar com ela. A partir de 3 dias, esse processo se inicia. Por isso é que muitas vezes pessoas que não se alimentam, elas emagrecem, porque o processo vai começando a até digerir essas gorduras do organismo. E nós precisamos do alimento, nós necessitamos do alimento. Como o alimento faz parte da nossa vida, assim Jesus declarou Ele ser o pão da vida. Todo aquele que alimentar dele, diz a palavra aqui, tem a vida eterna. E se nós não nos alimentarmos dele, se nós não comermos deste pão, nós não estamos vivendo. Olha, a palavra do Senhor fala, neste capítulo, no versículo 48, como eu disse, eu sou o pão da vida. Jesus estava aqui dizendo isso porque ali naquela época Jesus estava sendo confrontado com aqueles que estavam buscando ocasião contra Jesus. Diz a Bíblia que muitos ali, fariseus, reuniram perto dele e disseram assim: mestre, nossos pais alimentaram do maná no deserto. Diz a Bíblia que quando Deus tirou o seu povo do Egito, eles caminharam por um deserto onde não havia um supermercado,
onde não havia uma padaria, onde não havia lugar para comprar o que comer. E durante 40 anos, nesse período, eles estavam caminhando por este deserto, mas Deus proveu todo o alimento para eles até chegarem à terra prometida. A palavra de Deus diz que quando eles estavam caminhando ali, Deus proveu o alimento para eles, enviando o maná, que era um pedacinho de pão que eles tinham diariamente para comer, e aquele pão servia de alimento para eles ali no deserto. E eles agora chegam diante de Jesus e falam: olha, mas nossos pais comeram do maná no deserto e viveram. Mas Jesus fala assim: vossos pais comeram, mas não viveram para a vida eterna, porque eles pereceram ali no deserto. Mas aquele que comer deste pão viverá e terá a vida eterna. Jesus começa a dizer que ele é um pão totalmente diferente daquele que era o maná. E eu quero ler alguns versículos da palavra de Deus que se encontra neste texto do livro de São João, capítulo 6, a partir do versículo 32. Se você ler comigo, acompanhando essa leitura, você vai ver que Jesus está dizendo que aquele que se alimentar dele tem a vida eterna. Aquele que come e bebe dele tem a vida eterna. Veja bem, o versículo 32 nos diz assim: Jesus lhes disse: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. A Bíblia diz ali que naquela época, como eu disse, foi dado a eles, através da intercessão da oração de Moisés, o maná, que simbolizava o pão que descia do céu. Mas Jesus agora está dizendo: pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus é o pão vivo que dá vida ao mundo. Se você recebe Jesus, se você participa de Jesus, se você se alimenta de Jesus, você tem a vida de Deus em você. Jesus fala no versículo 35: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Olha aí, quando nós sabemos que estamos alimentando de Jesus, glória a Deus, aleluia, nós estamos sabendo que estamos nos fortalecendo do Senhor, nós estamos realmente vivendo uma vida com Deus. E quando nós deixamos de alimentarmos de Jesus, essa vida, como eu disse, ela vai sendo deteriorada, ela vai perdendo sentido. Mas quando você busca o Senhor, quando você volta a se alimentar do Senhor, você começa a ter força no Senhor, você começa a sentir o vigor do Senhor. E a palavra de Deus nos fala que não só sente aqui, mas sente na vida eterna também. Olha, está escrito aqui: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Que coisa tremenda! E esta é a vontade daquele que me enviou, versículo 39, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Como eu disse para você, Jesus veio com um propósito. A palavra do Senhor nos fala que ele morreu, sim, ele foi pendurado ali naquele madeiro, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele não permaneceu morto naquela sepultura. E como diz aqui a palavra do Senhor, assim como o Senhor ressuscitou, o Senhor também vai nos ressuscitar. Está escrito aqui neste versículo: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu quero abrir aqui para você um parênteses e dizer: olha, quando nós estamos nos alimentando, nós estamos tendo vida.
quando nós comemos o nosso café da manhã, quando nós almoçamos, quando nós jantamos, nós estamos fortalecendo o nosso organismo com as calorias necessárias para que nós possamos ter uma vida sadia, uma vida de saúde. Mas quando nós paramos de nos alimentar, nós começamos a perder esta vida e começamos até mesmo a adoecer. E com aquilo nós começamos também a ficar até mesmo sem condição de vida. A palavra diz que quando Jesus está dizendo que Ele é o pão, que Ele alimenta você, Ele está voltando agora a dizer, olha, você não só vai estar se alimentando, você não só vai estar tendo nutriente, as calorias necessárias que você precisa para a sua vida, mas você será ressuscitado para ter vida eterna.